Boa noite a todos. Boa noite aos que nos acompanham de suas residências. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Iniciamos mais um dia aprendendo um pouco da doutrina de Jesus. E, nesse primeiro momento, vamos pensar em nós. É o momento de nós pedirmos por nós mesmos. Então, eu convido todos vocês para elevarem o pensamento à espiritualidade de luz, a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Criador, agradecendo tudo que temos recebido. A nossa vida, a nossa família, nosso trabalho, nossos amigos, a convivência que temos diariamente, a nossa saúde e também os nossos problemas, porque são eles que nos ajudam a sermos melhores a cada dia. Assim aprendemos a evoluir, a caminhar em direção da perfeição. E com o coração cheio de gratidão, me acompanhem mentalmente. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. Na noite de hoje, a explanação doutrinária está a cargo da nossa colega trabalhadora desta casa, que vai nos falar sobre Brasil, farol da paz no mundo. A nossa colega Sandra preparou da forma mais carinhosa e dedicada possível para que passasse para nós todo esse conhecimento. Então pedimos que os espíritos iluminados a amparem nesse momento e também nos ajudem a captar, receber e memorizar todo o conhecimento que ela vai nos passar. Por favor, Sandra. Obrigada, Marisete, pela apresentação. Boa noite, queridos irmãos, aqui presentes, irmãos encarnados e desencarnados. Nossa boa noite também a vocês que estão junto a nós, nos assistindo pelas redes sociais. É uma alegria nos encontrarmos nessa casa de luz e oração, onde sempre encontramos a palavra consoladora do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim agradecidos a Deus, a Jesus e a espiritualidade bondosa por mais esta oportunidade de instrução, a qual nos capacita na nossa elevação moral e intelectual. E promovendo assim a transformação das nossas vivências em relação ao nosso semelhante, a nós mesmos e no meio ambiente que estamos inseridos, a fim de que nossas ações estejam sempre alinhadas com os propósitos que envolvam a paz, a fraternidade, na construção do bem eterno, da caridade e da felicidade. O assunto da reflexão desta noite vem através do tema A Missão Espiritual do Brasil. Então, estimados irmãos, no Espiritismo, a ideia de uma missão espiritual para o Brasil se destaca como tema central, capacitando o país para um papel crucial na regeneração moral e espiritual da Terra.
Essa visão, defendida por diversos autores espíritas, encontra respaldo em diversas obras psicografadas, como o respeitado e popular livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Então, iniciamos o assunto com a leitura de Emmanuel, já na introdução desse livro, que nos fala sobre o sentido de esclarecer as origens da formação da pátria do Evangelho, que tantas vezes nos referimos em nossos diversos comunicados. Nessas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Humboldt, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou, extasiado, que ali se encontrava o celeiro do mundo. O grande cientista afirmou com grande verdade. Porém, nós precisamos desdobrar essa verdade, estendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do mundo inteiro. Nesses tempos de confucionismo amargo, consideramos de utilidade um trabalho dessa natureza, de utilidade, e com a permissão dos nossos irmãos maiores dos planos elevados, empreendemos essa obra humilde, agradecendo a vossa desinteressada e espontânea colaboração. Nossa tarefa visa a esclarecer o ambiente geral do nosso país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras, porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império português e o espanhol se alastraram por quase todo o planeta, e a França e a Inglaterra têm tido a sua hora avançada nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento, no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Peçamos a Deus que inspire aos homens públicos, atualmente no leme da pátria, do Cruzeiro, e que nessa hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas,
saibam eles colocar muito alto a magnitude de seus fundamentais deveres. E a vós, meus filhos, que Deus nos fortaleça e abençoe, sustentando-nos nas lutas depuradoras da vida material. Palavras de Emmanuel. Estimados irmãos, já nas páginas iniciais desse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Humberto de Campos, com muito brilho, nos fala também, esclarecendo sobre que todos os estudiosos que percorreram o nosso país, o Brasil, estudando todos os detalhes dos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, se apaixonaram pelas suas riquezas, pelas suas possibilidades infinitas. Excelentes geólogos definiram-lhe os tesouros do solo, e naturalistas ilustres lhes classificaram a fauna, a flora, maravilhado ante as suas incríveis surpresas. Nas paisagens deslumbrantes e inéditas, onde o calor suave dos trópicos alimenta e perfuma todas as coisas, há sempre um traço de beleza e de originalidade que empolga o espírito do viajor sedento de emoções. Nas agitações de numerosos pensadores e artistas notáveis que traduziram a grandiosidade do mundo novo, contando lá fora as inesgotáveis reservas deste gigante da América. Todo esse espírito analítico não passou da esfera superficial das apreciações, porque não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas estradas, cheias de esperança, de luta, que sonha e trabalha um povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes, na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes. As reservas brasileiras não se limitam ao mundo de aço do progresso material, que impressionou fortemente o espírito de Humboldt, mas se estende infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. E os verdadeiros aprendizes, os crentes sinceros no poder e na misericórdia do Senhor, esperam com seus labores desconhecidos o advento da cristianização da humanidade. Quando os homens livres de todos os símbolos sectários de separabilidade puderem entender integralmente as maravilhas ocultas na obra cristã, nas suas dolorosas provações dos tempos modernos, quando quase todos os valores morais sofrem o insulto da mais ampla revolta, esses espíritos heróicos e humildes sabem, na sua esperança e na sua crença, que Deus,
que se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da terra, que se embriagam com o vinho da autoridade e da ambição, é que todas as lutas nada mais representam do que experiências penosas por abreviar a compreensão geral das leis divinas que vão nos reger no futuro. E serenos, na sua resignação e na sua sinceridade, conhecem ainda que as lições do Evangelho não são símbolos mortos e aguardam, cheios de confiança no mundo espiritual, a alvorada luminosa do renascimento humano. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na frente. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes da produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Essas páginas modestas constituem, pois, uma contribuição humilde à elucidação da história da civilização brasileira, em sua marcha através dos tempos. Tem por único objetivo provar a excelência da missão evangélica do Brasil, no concerto dos povos, e que, acima de tudo, tiveram suas origens profundas no plano espiritual, de onde Jesus, pelas mãos carinhosas de Ismael, acompanha cuidadosamente a evolução da pátria extraordinária, em cujos céus fulguram as estrelas da cruz. São elas ainda um grito de fé e de esperança aos que estacionam no meio do caminho, ditadas pela voz de quem já atravessou as estradas poeirentas e tristes da morte, e dirigem-se aos meus companheiros e irmãos da mesma comunidade e da mesma família, exclamando: brasileiros, consideramos o valor do nosso grande destino, engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa aceitação de Jesus, antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nos dias de provação, como nas horas das venturas, estejamos emanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Pelo Espírito Humberto de Campos. Então, a gente, observando o diálogo desse Espírito conosco, nesses dias atuais em que vivemos, percebemos quanto grandioso é a atualidade, a realidade dessas palavras. Pois, há poucas semanas atrás, vivemos em tempo real, ao vivo e a cores, a tragédia que se estendeu ao nosso Rio Grande do Sul.
nosso irmão, vizinho, que sofreu muito, continua sofrendo, precisando muito da nossa ajuda. E como Humberto de Campos falou aqui, desse espírito maravilhoso, como ele falou, a generosidade e a fraternidade é algo que ultrapassa qualquer fronteira, que ultrapassa a dor, e que nós precisamos cada vez mais estarmos unidos nesse propósito. E esse é um dos propósitos do povo brasileiro. É a missão do povo brasileiro. Uma missão de um olhar humano, um olhar de acolhimento, de amor, de fraternidade incondicional, ajudando sempre todos aqueles que precisam. E nós temos muito orgulho de vivermos no nosso país. Um país que, pelas mãos de Jesus, foi escolhido para ser a pátria do Evangelho, a pátria do Espírito que é imortal, que não perece, que vive para sempre e que é só poder, só amor. Então, para aqueles irmãos que quiserem aprofundar mais os conhecimentos, fica a dica dessa maravilhosa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo espírito de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Podemos dizer que encontramos no nosso país um terreno fértil para a propagação desse evangelho, pois aqui no nosso país existe uma rica mistura cultural e de religiosidade plural, várias religiões. E essas religiões, elas apresentam um ambiente favorável para esse florescimento dos princípios evangélicos, como a caridade, a fraternidade e a justiça social. Segundo a doutrina espírita, a reencarnação também de espíritos elevados em solo brasileiro muito contribui para a propagação dessa luz e deste conhecimento espiritual que impulsiona o progresso moral da nação. Sabemos que nós temos desafios e responsabilidades a cumprir também. E que a missão espiritual do Brasil não se limita a um destino grandioso, mas exige a superação de desafios internos, como as gritantes desigualdades sociais e a persistente corrupção. Nós estamos cansados de ver isso pelos noticiários, porque nós temos que ser exemplo de algo muito melhor para todos nós, como pessoas cidadãs, como sujeitos e protagonistas da nossa história. Precisamos agir em prol de um meio ambiente muito melhor para nós, para nossos filhos, para nossos netos. E cabe a cada um de nós erguermos as mãos e trabalhar por esse amanhã melhor. A propagação desses valores espíritas, como a caridade, a tolerância e o respeito à diversidade, é ponto fundamental para o desenvolvimento de uma consciência coletiva
que são um dos pilares para essa transformação social. Então, a gente pode falar que a missão espiritual do Brasil, segundo o Espiritismo, representa um chamado à ação, um convite para que o país assuma seu papel como um protagonista na construção de um futuro mais promissor para a humanidade inteira, através da superação de seus desafios e da vivência dos valores éticos e morais. O nosso país tem o potencial de se tornar um farol de esperança e transformação para o mundo. Devemos nos lembrar, queridos irmãos, que cada um de nós, cada brasileirinho, tem um papel a desempenhar nessa jornada, através do aprimoramento individual, do engajamento na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, pois só assim poderemos contribuir para o cumprimento da missão espiritual do Brasil que nos foi confiada e para a construção de um mundo melhor. Finalizando os estudos de hoje, quero falar ainda um pequeno poema de um autor desconhecido. No céu de diamantes, brilha a constelação do Cruzeiro, símbolo de redenção, farol de um povo guerreiro. Brasil, pátria do Evangelho, teu destino é grandioso, ser farol de paz no mundo, semeador venturoso. Que a mensagem de Jesus em cada lar se instale e a justiça social floresça em um mundo mais igual. Que a caridade e o amor sejam a lei que nos guie e o Brasil, pátria do Evangelho, para sempre resplandeça. Muito obrigada pela atenção de vocês. Uma ótima semana a todos e vamos em paz. Obrigada, Sandra, pelas tuas palavras a respeito desse país que nós amamos tanto. Mas temos um grande compromisso, porque ele só vai realizar a sua missão se cada um de nós fizermos a nossa parte. Dando continuidade, agora chegou o momento de nós fazermos a nossa caridade. Como a nossa colega falou, em caridade, na própria leitura de hoje também foi tocado nesse assunto, que temos que fazer não apenas o que podemos, mas além do que podemos, o máximo que pudermos fazer. Então, vamos pedir por todas aquelas pessoas a quem nós queremos bem. Os nossos familiares, os nossos colegas, nossos vizinhos, os que estão pelas ruas sofrendo, os que estão em dívida com a justiça. Pedimos também por todos que estão enfrentando diversos problemas, os que se enfrentaram enchente, não só no Rio Grande do Sul, mas temos em outros locais do Brasil isso acontecendo, né? Em própria Santa Catarina, tivemos também cidades sofrendo com as chuvas excessivas. Então vamos elevar nossa oração, nosso pedido a Deus, que criou tudo que temos e nos criou, para que derrame bênçãos de cura, de amparo, de fé,
de esperança, de aceitação a todos que estão necessitando e a todos que estão no nosso coração e por aqueles que estamos pedindo. Nesse momento agora, nós vamos ao nosso passe coletivo. Convido aos que nos acompanham de suas residências que disponibilizem um copo com água para que seja fluidificada. E aqui cada um já traz a sua água, vai ser fluidificada de acordo com a necessidade de cada um de vocês. E junto, esse é um momento especial da nossa noite, porque junto de cada um de nós está um espírito de luz, derramando energias curativas para o nosso corpo, para o nosso espírito, dentro das nossas necessidades. No momento que entramos nesta sala, fomos analisados, feito como uma radiografia de nós, para que a espiritualidade soubesse aquilo que nós estamos precisando nesse momento. Então, convido a vocês que fechem os seus olhos, elevem o pensamento agradecidos por receber tanto, por ter tanto. E coloquem, nesse momento, nas mãos dessa espiritualidade bondosa e de luz, tudo que aflige o coração de vocês. Que cada um de vocês, com fé, com a certeza, possam entregar e expedir que sejam amparados neste momento. E assim dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Tenham um ótimo domingo, uma boa semana. E o próximo sábado estamos aqui esperando vocês. Vamos em paz.